Graça e paz, queridos irmãos. Neste momento, nós estamos aqui ao vivo. Eu gostaria de saber o feedback de vocês, se está tudo bem, se a câmera está bem, está legal. Por favor, vão nos dando feedback. Nós estamos entrando ao vivo aqui, a Igreja Nova Vida de Lisboa, do pastor, nosso amigo e pastor Gustavo. E nós temos aqui 4 pessoas já assistindo. Por favor, nós estamos aqui com algumas falhas técnicas e eu queria que você nos desse aqui o feedback para nos dizer se a câmera está legal, se está na horizontal. Ok. A paz do Senhor, já estão chegando aqui algumas pessoas e a câmera está virada, não é? Tá na vertical. Ok. Para pôr na vertical. Assim parece que tá melhor, não é? Então vamos ver aqui. Só um momento. Assim melhorou? Dá o feedback aí, pastor Gustavo. Queridos irmãos da igreja abençoada do nosso pastor Gustavo, nós fomos convidados para trazer hoje aqui uma palavra muito especial para o seu coração, né? Nós estamos na terça-feira, onde a igreja tem um trabalho voltado para os casais. Então, nosso pastor Gustavo nos convidou para estar aqui trabalhando com você algumas coisas muito especiais acerca do casamento, não é? Acerca da vida conjugal. Vamos ver aqui, já está entrando, nós temos 10 pessoas já assistindo. A irmã pastora Neide, a irmã Luz de Sena e o irmão Josiano. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu querido. Vamos ver aqui. Lídia Souza, minha esposa, também está a ver. E nós estamos aqui já pertinho do nosso tempo aqui com Deus. Primeiramente, gostaria de fazer uma oração com você. E nós estamos aqui com a bênção do pastor Gustavo. Então, nesse momento, eu quero orar por sua vida, por sua casa. Convide mais alguém, mande o link para mais alguém, porque eu tenho certeza de que Deus vai falar com você, Deus vai falar com a tua família, Deus vai falar com você, casal. Hoje aqui o nosso compromisso é com você, casal. Nós temos aqui uma palavra de Deus aqui para abençoar a sua casa. Eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra poderosa para ministrar ao seu coração. Então eu gostaria de fazer uma oração para nós darmos início a essa palavra abençoada. Então deixa eu orar por você, chame aí o seu cônjuge, e você pode estar aí no seu aconchego do seu lar, aí quem sabe você está no seu sofá e você pode então acompanhar conosco. Deixa eu fazer aqui uma oração então por você e pela sua casa. Pai querido, Santo Deus, eu quero, Senhor, ministrar, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família nesse momento dessa igreja abençoada, cujo pastor é o nosso amigo, pastor Gustavo, que o teu Espírito
Espírito Santo, Senhor, seja com toda esta igreja, com todos esses casais, ó Deus, nesse momento difícil, seja, meu Deus, aquele que vai amparar, seja, meu Deus, aquele que vai trazer a luz, a orientação que eles precisam para, ó Deus, ultrapassar esse tempo de uma forma tremenda, santa, abençoada, que todos nós, Senhor, como casais, possamos sair deste lugar, desse momento de crise, muito mais fortalecidos, ó Deus, que o Senhor possa mudar a chave para um tempo melhor, para um tempo, ó Deus, de mais poder, de mais graça, de mais amor, de mais comunhão, ó Pai, no nome de Jesus eu quero declarar sobre essa casa a bênção do Senhor para a tua glória e para o teu louvor, no nome de Jesus. Queridos irmãos, eu sou o pastor Márcio, da Igreja Batista Renascer, cujo pastor titular é o nosso amigo pastor Wagner Filho. Nós também estamos aqui com a bênção de Deus para ministrar à sua vida e ao seu coração. Eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra para o seu coração e eu gostaria que você já, se você puder, apanhe aí a sua Bíblia. Eu quero que você acompanhe comigo. Se você tiver um telemóvel, ligue, acesse a sua Bíblia para que você possa saborear esse tempo que Deus reservou para nós, tá bem? E convide mais alguém, você pode ligar aí, mandar o link e mande para as pessoas que são da igreja ou aqueles que você conhece, que você sabe que precisa de uma palavra de Deus. Para os casais, hoje nós temos um compromisso de edificar casais, amém? Então, você já pode abrir aí a sua Bíblia. Nós temos uma rápida reflexão no livro de Números, no capítulo 20, a partir do verso 7. Números, capítulo 20, a partir do verso 7. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: olha só, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Queridos, presta bem atenção em algo muito importante. Hoje nós temos uma palavra cujo tema é a importância das nossas atitudes em tempos de crises. Eu quero repetir para você: a importância das nossas atitudes em tempos de crise. Você pode clicar aí, você pode teclar o tema para ir nos acompanhando. Está em Números, a leitura que a gente leu, Números 20. Então hoje Deus tem uma palavra para o seu coração,
para a sua vida. Eu tenho certeza que se você entender o que o Espírito Santo tem para falar ao seu coração, como casal, como família, a sua família vai ultrapassar de uma forma muito melhor esse tempo que nós estamos vivendo. Portanto, queridos, nós estamos diante de um dos textos, de uma das histórias mais tristes do Antigo Testamento. Esse texto aqui está nos informando que Moisés, um dos grandes líderes, um dos maiores líderes que a história já conheceu, e juntamente aqui com seu irmão, eles estavam vivendo um dos momentos mais críticos da sua vida aqui diante desse povo, diante desse momento. Primeiro, porque o texto já nos diz que eles tinham acabado de enterrar um ente querido. Miriam havia falecido, a irmã deles havia falecido, Miriam, aquela que foi usada desde o início do seu nascimento, né, para salvar ele das águas, e neste momento ela errou. Claro que errou, como todo ser humano, mas ela foi profundamente usada por Deus para que Moisés pudesse cumprir o seu propósito diante de Deus. Então, Miriam havia acabado de falecer e eles estavam tristes, certamente eles estavam ainda no período de luto, tinham acabado de enterrar sua irmã e alguns estudiosos do comportamento humano, eles chegam a afirmar que a morte de um pai, muitas vezes, a morte dos pais, a gente consegue superar com mais facilidade, porque este é o curso natural da vida. Mas quando começam a morrer os nossos irmãos, a dor é um pouco mais forte, porque nós já estamos nos identificando, não é, com essa geração. Então Moisés e Arão já estavam sentindo aqui uma dor muito grande. E como se não bastasse, o texto vai dizer que o povo de Israel começou também a murmurar contra Moisés, porque naquele lugar não havia água. Então eles começaram a murmurar contra Moisés, a questionar sua liderança, aquela coisa mesquinha que não era a primeira vez. E nesse momento, Arão e Moisés começam a viver um momento de crise terrível na sua vida, um momento crítico. E presta bem atenção, eles agora precisam tomar algumas atitudes. Por quê? Porque todo momento de crise exige atitudes da nossa parte. Sejam elas boas, sejam elas ruins, a gente muitas vezes não sabemos no momento, mas a gente sempre vai ter que tomar algumas atitudes diante das crises, não é? E é importante que a gente saiba quais são as nossas motivações. As motivações das nossas atitudes diante das circunstâncias que a gente está vivendo. Algumas coisas que nos motivam a tomar atitudes corretas, atitudes certas, não é? Nós podemos tomar atitudes certas, primeiro, pelo conhecimento que nós já temos da palavra de Deus, que já está claramente definido na sua palavra, que nos orienta como tomar as atitudes. Outra coisa, outra motivação muito saudável para nos fazer tomar atitudes corretas nos tempos de crises é o nosso caráter, ou seja, os princípios que a gente rege a nossa vida, não é? Então nós precisamos rever os nossos princípios e tomar atitudes nesse momento que não fira os nossos princípios, os nossos valores que a gente defende na palavra de Deus. Outra coisa importante para você tomar uma atitude acertada na sua vida no momento de crise é o desejo de acertar. O desejo de fazer a coisa com justiça, a coisa certa. Isso é muito importante para você ter um parâmetro para acertar nas suas atitudes em tempos de crise. E também a nossa fé. Nós precisamos usar a nossa fé para tomar atitudes importantes que nós precisamos tomar. Mas também existem outras
outras motivações erradas que nos faz errar nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Por exemplo, nós somos levados por sentimentos negativos. No momento da crise, geralmente a gente fica perturbado e alguns sentimentos negativos começam a invadir os nossos corações. E se você se deixar reger por esses sentimentos, certamente você vai tomar uma atitude errada na sua vida. Por exemplo, sentimento de orgulho, sentimento de medo diante da crise, sentimento de vingança ou desespero, né? Tudo isso vai fazer com que você possa tomar a atitude errada diante do momento de crise. Então, muitas vezes nós ficamos desequilibrados emocionalmente, mas nesse dia eu quero trazer essa palavra para o seu coração, para que você tome uma atitude acertada, que você salve a história da tua família, a história da sua casa. Presta bem atenção, Moisés e Arão estavam vivendo aquele momento turbulento, um momento muito difícil, e eles vão tomar duas atitudes, e a primeira delas foi uma atitude mais correta que eles poderiam tomar naquele momento de crise. É essa primeira atitude que nós precisamos tomar também no momento da nossa adversidade, nesse momento que estamos vivendo, nessa pandemia. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, eles tomaram duas atitudes. A primeira foi a atitude mais acertada diante de uma crise que eles poderiam tomar. Mas a segunda, infelizmente, foi a pior atitude que eles já tomaram, que Moisés, principalmente Moisés, tomou durante toda a sua vida. Foi a pior atitude, motivado aqui por um clima muito tenso, muito ruim. Moisés, infelizmente, ele toma a pior atitude da sua vida. E é sobre essas duas atitudes que nós vamos discorrer aqui, e eu quero abençoar a sua casa com o poder dessa palavra, que não é minha, mas é a palavra do Senhor para a sua casa. Então, a primeira atitude que ele tomou, que essa foi a correta, ele e Arão, eles correram para a tenda da congregação. Eles correram para o tabernáculo. Eles correram, em outras palavras, para a presença de Deus. Olha só o que diz no verso 6. Ele diz que eles correram lá para a tenda do encontro. Queridos, como seria maravilhoso se todos os casais, nesse momento de quarentena, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, como seria maravilhoso se todos nós corrêssemos para a presença de Deus. Queridos, quando eles correram para a presença de Deus, quando eles correram reconhecendo que era em Deus que estava a solução para as suas vidas. Eles correram sabendo que era em Deus que estava o seu abrigo. Eles correram sabendo que a palavra de Deus nos diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Como seria maravilhoso se todos os casais nesse momento estivessem na presença de Deus. Iria acontecer o que aconteceu com eles. Presta bem atenção. A primeira coisa que aconteceu com eles, quando eles correm para a presença de Deus, a primeira coisa, a glória do Senhor apareceu-lhes. No verso 6, se você puder acompanhar, o texto nos diz que a glória de Deus apareceu para eles. Queridos, como é bom saber
que até mesmo nos momentos de crises, a glória de Deus ainda está disponível para todos nós. Os céus não se fechou, a glória de Deus pode descer aí na sua casa, aí sobre a sua família. Você pode desfrutar da glória, da presença viva de Deus sobre a sua casa. E isso é o que acontece com quem corre para a presença de Deus. A glória de Deus é a sua justiça sobre a sua vida, é o caráter de Deus sobre a sua família, é a santidade de Deus ali palpável na sua casa para lhe abençoar. A segunda coisa que aconteceu, pastor Gustavo, que aconteceu com eles e o que vai acontecer na sua vida, na sua casa, irmãos, é que Moisés ouviu a voz de Deus. O verso 7 diz assim: e o Senhor falou a Moisés. Queridos irmãos, olha como é maravilhoso saber que mesmo nos momentos de crises, nós ouvimos, Deus fala com o seu povo e nós podemos ouvir a sua voz. E na verdade, nós só precisamos ouvir mesmo a voz do Senhor sobre as nossas vidas, as nossas casas, porque Deus fala mesmo nos tempos de crises. Queridos, geralmente nos tempos de crise se levantam muitas vozes que muitas vezes vêm colocar medo nos nossos corações, nas nossas famílias, vêm colocar ansiedade em nossos corações, mas é importante você não dar ouvido a vozes estranhas. Cuidado com o tipo de voz que você tem ouvido, porque Deus, nesse momento de crise, através da sua palavra, Ele está falando ao seu coração, para que você possa ser encorajado, ser motivado a vencer nesse tempo de crise. A terceira coisa que aconteceu com eles, quando eles correram para a casa do Senhor, olha só que coisa maravilhosa. Eles receberam instruções da parte de Deus. Olha só que coisa gloriosa. Pastor Gustavo, eles receberam exatamente aquilo que a gente mais precisa nos tempos de crises. Nos tempos de crises a gente fica desorientado. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Mas quando eles correram para a casa do Senhor, para o tabernáculo, Deus começou a dar orientações. Olha, Moisés, pega aí o teu cajado, se levante, vai lá com o seu irmão e você vai, reúna toda a congregação e faça assim, faça. Olha o que Deus estava falando para eles, dando instruções do que fazer no tempo de crise. E você vai falar a rocha e vai sair água e as coisas vão se resolver, as coisas vão melhorar, Moisés. E olha como é importante você estar na presença de Deus. Deus fala com você, Deus fala com o seu povo, Deus vai te dar orientação, Deus vai te dar instrução para que você possa ultrapassar esses momentos com a tua família, com a tua casa, da melhor forma possível. E então, nesse momento, Moisés já sabe o que fazer. Nesse momento, Moisés já está munido da palavra de Deus, Moisés já está consciente do que ele deveria fazer. Mas, infelizmente, ele vai agora tomar a segunda decisão da qual nós falamos. Ele vai tomar a segunda decisão e, como nós falamos, a pior decisão que ele pudesse tomar num tempo de crise, que, motivado pelo calor do conflito, pela mesquinhez daquele povo que perturbava a sua mente, motivado por tudo isso, Moisés sai do tabernáculo. E é importante nós saber que nós não podemos ter pressa de sair da presença de Deus. Infelizmente, Moisés sai daquele tabernáculo e ele vai fazer exatamente
diferente daquilo que Deus havia instruído para ele fazer. Ao invés de falar aquela rocha, como Deus havia falado, Moisés pega aquela vara e bate 2 vezes naquela rocha, que Paulo diz que a rocha era Cristo. E então ele erra, ele toma uma atitude que vai não resolver os problemas dele, da sua casa, da sua vida, mas pelo contrário, vai aumentar o problema da vida dele. Ele agora trouxe consequências terríveis para a sua vida, porque ele não tomou a atitude correta. E as consequências que ele teve, primeiro ele trouxe, a desobediência dele trouxe um problema ainda maior. Quando você toma atitudes erradas, ao invés de você solucionar o problema, você acrescenta, você aumenta o problema. Portanto, é preciso ter cuidado nas atitudes que você vai tomar diante das crises. Moisés, em segundo lugar, perdeu o privilégio, o grande privilégio de introduzir o povo ali na terra de Canaã, na terra prometida. Ele foi impedido até mesmo de entrar naquela terra que Deus havia prometido. E nós podemos aprender aqui algumas lições importantes, práticas para a nossa vida familiar. Você, casal, presta bem atenção, nós estamos num culto, aqui uma palavra para os casais, presta bem atenção, o que é que nós podemos aprender quando a gente toma atitudes erradas? Nós podemos aprender que a desobediência, em primeiro lugar, ela nos impede de nós completarmos a nossa jornada. Seja ela familiar, seja ela espiritual, a desobediência, uma atitude errada, pode pôr tudo a perder, vai nos impedir de nós completarmos a nossa jornada. E no nosso caso aqui, a nossa jornada familiar. Em segundo lugar, nós aprendemos que Deus não vai fazer acepção de pessoas. Moisés era um grande homem que falava face a face com Deus, mas Moisés recebeu aqui uma punição por não ter tomado uma atitude correta. Mas eu quero declarar para a tua vida que você vai, a partir de hoje, continuar tomando atitudes corretas, atitudes que vão trazer bênçãos e não maldição para a sua vida conjugal e familiar. Outra coisa que nós aprendemos é que nós devemos ter o cuidado para não fazer algo que possamos nos arrepender pelo resto das nossas vidas. O texto nos diz, a Bíblia nos diz que Moisés ainda tentou falar com Deus. Deus, dá um jeitinho aí. Deus falou, olha, basta, Moisés, não fale mais nisso. Ou seja, tem atitudes que a gente toma que a gente vai carregar as consequências dela pelo resto da vida e a gente pode se arrepender, a gente pode ir para o túmulo arrependido de uma atitude que a gente tomou diante de um calor do conflito, diante de um momento difícil na nossa vida, na nossa casa. E nós aprendemos aqui que nós precisamos e devemos fazer a coisa certa, independentemente se a gente está com vontade ou não de fazer a coisa certa. Queridos, geralmente pode ser, muitas vezes, as orientações de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, ela pode vir muito diferente daquilo que a gente gostaria de fazer. Moisés, a vontade de Moisés era esganar aquele povo. Não era de abençoar aquele povo, porque aquele povo lhe tirou do sério, lhe desequilibrou, não é? Ele estava muito perturbado. Então, muitas vezes, nós somos tentados a fazer a coisa errada, porque nós estamos sentindo de fazer a coisa errada, mas Deus está dizendo, olha,
nós devemos fazer a coisa certa, independentemente se nós estamos com vontade ou não de fazer a coisa certa. Queridos, eu quero aplicar essa palavra ao nosso contexto do casamento. Quantos casamentos estão sendo desfeitos nesse momento, desse período que nós estamos vivendo de crises, né? Há uma estatística muito grande em vários países que, por conta desse período de pandemia, da quarentena, da proximidade, muitos estão recorrendo à violência doméstica. Há um grande aumento do número de violência doméstica nesse momento. Quantas pessoas estão tomando a atitude errada nesse momento? Quantas pessoas não estão abrindo nesse momento mão de princípios que ele jamais pensou que pudesse abrir? Quantas pessoas estão pensando no divórcio? Quantas pessoas estão completamente perturbadas? Mas Deus está dizendo: a tua casa foi constituída por Deus, o teu casamento foi constituído por Deus, você tem aliança. Não tome atitudes precipitadas diante do calor desse conflito, dessa crise que nós estamos passando. Por mais que esteja difícil, Deus quer que você se una em amor e os dois ultrapassem esses momentos ruins. Quantas pessoas, assim como Moisés, estão jogando uma história familiar fora, né? Moisés foi até a fronteira da terra prometida, até conseguiu enxergar a terra prometida. Moisés fez milagres como ninguém, abriu o mar vermelho, fez sinais e maravilhas, mas nesse momento tudo agora ficou para trás. Quantos casais hoje estão com vontade de jogar uma história familiar linda, daquilo que eles já construíram, de experiências maravilhosas que tiveram com Deus, que tiveram junto de suas famílias? Quantos casais hoje estão pensando em abandonar e jogar fora todo esse histórico de bênção no limite da sua vida? Queridos, Deus está dizendo: obedeça a sua palavra que vai dar certo. Obedeça a sua palavra que vai dar certo. Troque as suas atitudes. Para de tomar atitudes que você já sabe que não é a atitude correta. Começa a tomar atitude, seja um pouco mais bem-humorado aí dentro da sua casa. Busque a presença do Senhor. Tenha atitude de dobrar os joelhos com a sua família, abençoando a sua família. Tenha atitude de ser mais amoroso com os seus filhos, mais amoroso com o seu cônjuge. Muda a história da tua casa, mesmo nesse momento de crise. Deus tem um comportamento melhor para a tua vida, para que você saia desse momento de crise mais abençoado, mais fortalecido. Tem atitudes de ser mais companheiro dentro da sua casa. Tem atitudes mais positivas dentro da sua casa e você vai ver. Você vai ver o que Deus pode fazer dentro da sua casa. Eu tenho certeza de que o teu relacionamento vai ser fortalecido como um nó que nunca pode se desfazer, porque ele foi feito em Deus. Nós somos uma só carne. Eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte: eu gostaria muito de, na leitura desse texto, poder observar que a história de Moisés tinha acabado diferente, que Moisés tinha conseguido entrar na terra prometida. Eu gostaria de dizer isso, mas o texto infelizmente não nos diz isso. Mas o que nós podemos aprender com isso é que Deus não permitiu que Moisés entrasse naquela terra. Deus quis que fosse assim. Deus quis que a história de Moisés terminasse assim, para que a minha e a sua história, a história da tua família, não precisasse acabar assim.
Presta bem atenção, a história de Moisés terminou assim, para que a nossa história não precisasse terminar assim. A Bíblia nos diz no livro de Romanos, no capítulo 15, no verso 4, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Deus fez isso com Moisés e está registrado para que nós possamos ter esperança de que a nossa história vai ser diferente, vai ser melhor. Deus quer que a sua vida, a tua história como casamento, como casal, termine muito melhor. Ou seja, que você possa entrar às portas da eternidade abençoado, sabendo que cumpriu o teu propósito familiar, que a tua história não foi fácil, mas foi uma história de bênção, foi uma história que a Bíblia diz que aqueles que retrocedem, a minha alma não tem prazer neles. Você vai poder ter o sentimento de dever cumprido diante do teu compromisso, diante do teu voto de matrimônio que você um dia fez diante do Senhor. Casais, no nome de Jesus, orem quando forem tomar qualquer atitude, busque a presença de Deus, deixa que a glória de Deus visite as vidas de vocês, porque certamente Deus tem uma palavra para o seu coração, uma palavra que pode vir através da leitura, pode vir da boca do seu pastor, pode vir da boca até mesmo de uma criança. Deus pode te dar uma grande ideia para você ultrapassar de forma tremenda esse momento de crise na presença de Deus. Eu quero dizer que Deus conta com a tua vitória. Os momentos difíceis vêm para provocar nas nossas vidas crescimento e não destruição. O que Deus almeja com as provações nas nossas vidas não é a nossa destruição, não é a nossa desintegração, mas é o nosso crescimento. É a hora de provar que nós somos um pelo outro. É essa hora que nós precisamos provar que nós somos uma só carne. E eu quero dizer uma coisa para você, casal. Presta bem atenção, para você, pai de família, para você, mãe de família. Esse coronavírus vai passar. Vai passar. Daqui a pouco já passou. Mas se nós não tratarmos bem os nossos familiares, os nossos cônjuges, os nossos filhos, talvez as marcas da indiferença, essa que pode nunca mais passar. Talvez aquilo que a gente faz e aquilo que a gente está fazendo durante essa quarentena, nós possamos nos arrepender de, no momento em que a nossa família mais precisou de nós agimos com atitudes que, ao invés de proteger, a ameaça maior não estava lá fora, estava dentro da nossa própria casa. Mas eu acredito nesse momento que o Espírito Santo de Deus já está falando com o seu coração, já está falando com a sua vida. Eu tenho certeza de que Deus já consertou alguma coisa na sua vida, no seu entendimento, no seu pensamento, já fortaleceu você, já está dizendo: filho, eu estou falando com você para que você possa sair desse momento muito melhor na presença de Deus. A tua família vai ser renovada, a tua casa vai ser uma outra casa, dependendo das tuas atitudes. Existe uma frase que diz assim: olha, Deus escolhe o caminho que nós vamos passar. Então, os caminhos são inevitáveis. Deus escolheu esse momento que nós estamos passando. Deus escolhe os caminhos pelos quais nós iremos passar, mas nós escolhemos como nós iremos passar. Eu quero crer que você vai passar de cabeça erguida. Eu quero crer que você vai passar amando a sua família. Eu quero crer que você vai decidir passar cuidando da tua casa, mostrando-se verdadeiramente um
grande pai de família, uma grande mãe de família, não deixando o teu lar ser um lar tóxico, tensionado, mas um lar aonde tem o cheiro da presença de Deus, aonde os teus filhos vão dizer: que bom estarmos juntos na nossa casa, aonde marido e mulher vão poder se conhecer melhor e vão poder ultrapassar esse momento e vão olhar para trás, e mesmo diante dessa catástrofe inteira, mesmo diante desse caos, vocês vão lembrar que vocês tiveram momentos especiais de Deus nas vossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado, pastor Gustavo, muito obrigado por tudo o que Deus tem feito na sua vida. Você é um amigo, você é alguém maravilhoso. Muito obrigado à equipe aí que trabalha com o Ministério de Casais. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Eu quero orar mais uma vez pela sua casa. Se você estiver aí com a sua esposa, dê a mão para a sua esposa, para o seu cônjuge, e eu quero abençoar a sua casa mais uma vez. Amém? Glória a Deus. A Igreja Nova Vida de Lisboa, deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu sei que este período, para muitas pessoas, tem sido um período muito desafiador. Tem sido um período, Senhor, que muitas vezes tenta nos amedrontar. E muitas vezes, Senhor, nos faz até pensar em tomar atitudes que nós nunca pensamos antes, Senhor. Mas eu quero pedir nesse momento que o Senhor capacite esse casal, capacite esse esposo, essa esposa, para serem verdadeiras colunas de Deus. Se fortaleçam, Senhor, na tua presença, e que o Senhor supra também as suas necessidades emocionais, físicas, espirituais. Que o Senhor seja com essa família. Senhor, surpreenda essa família, Senhor, com bênçãos especiais. Dá ideias, Senhor, aquele que está desempregado, Senhor, por conta desse período, que o Senhor traga ideias vinda do trono, e que eles possam, Senhor, ter portas abertas para suprirem as suas casas, para suprirem as suas famílias. Eu oro por cada um, Senhor, e eu te peço que a bênção do Senhor se estabeleça sobre cada casal que está ouvindo essa mensagem, que eles sejam fortalecidos para a glória de Deus. Amém, amém. Queridos irmãos, muitíssimo obrigado. Foi um prazer imenso poder estar com vocês. Igreja Nova Vida de Lisboa, vocês são bênçãos de Deus e é muito bom sempre poder estar com vocês. Eu sempre recordo com carinho da igreja, do vosso pastor, que é um amigo, né? É impossível não gostar do vosso pastor. É uma pessoa fantástica, é a simpatia em pessoa, apesar de ser um grande homem de Deus espiritual, também é muito simpático. Que Deus abençoe no nome de Jesus, e que Deus continue abençoando a sua casa, o seu lar, no nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor.